Bom, então dando sequência aí nos nossos seminários, a próxima apresentação é do Luan. Ele vai falar um pouquinho sobre toros invariantes em sistemas descontínuos via teoria Kahn. Luan, fica à vontade. Tá bom, então, bom dia para todo mundo aí. O que eu vou falar, então, é sobre toros invariantes em sistemas descontínuos e a teoria Kahn. O que é mais interessante nesse assunto é que a teoria Kahn é toda uma teoria desenvolvida para sistemas dinâmicos suaves, né? E aqui a gente vai tentar fazer uma adaptação não na teoria Kahn, mas sim nas equações diferenciais, nos sistemas descontínuos que a gente tem, de modo a conseguir aplicar essa teoria, certo? Eu começo apresentando equação, que é o objeto de estudo, né, que é essa x2 ponto mais alfa. Essa é a função sinal, essa sinal aqui. Essa aqui é a função sinal, certo? Alfa e θ são parâmetros reais, epsilon é um parâmetro pequeno de perturbação, e P aqui a gente vai exigir que seja uma função de classe C6 e ômega periódica. Eu denoto esse fato por isso daqui. Esse 6 elevado a 6 aí. R cocientado com ômega Z é justamente um tor aí que a gente tem. Certo. Muitas vezes, quando a gente vai estudar uma equação, o que a gente faz, primeiramente, é tentar entender o que acontece com o caso não perturbado, né? E aqui eu apresento o que acontece com essa equação quando a gente não tem perturbação do sistema, ou assumindo P igual a zero, ou no caso epsilon igual a zero. Quando θ é maior do que zero, a gente tem essas configurações. Vocês percebem que aqui, nesse caso C1, tem uma região composta por órbitas periódicas, né? Aqui essas assíntotas aqui, né? Aqui a gente também tem o caso célula-célula visível. Quando θ é igual a zero, a gente também tem uma configuração que a gente tem órbitas periódicas, que é essa daqui, né? O caso C4, que eu denoto por C4. E para quando θ é negativo, a gente tem regiões de órbitas periódicas em todas as situações, né? Esse caso C8 é o caso suave, então tem muito interesse aqui, a gente está mais dinâmica descontínua. E esse caso C7, ele é o caso que eu estudei no mestrado, que foi um caso que o Kunze estudou, né? Kunze, Cooper e Yu, são dois matemáticos russos e um chinês. E eles mostraram que para essas configurações, para as configurações dessa equação diferencial, existe um parâmetro, né, que a partir desse parâmetro todas as soluções são limitadas, assumindo que aquela P que faz parte da perturbação lá também é uma função ômega periódica de classe C6. O que eu vou apresentar aqui hoje diz respeito a esse caso, já é um caso que não foi estudado anteriormente, e o que eu basicamente fiz foi tentar aplicar as mesmas técnicas aplicadas por Kunze nessa situação. Então, eu vou mostrar que aqui eu estou fazendo uma posição em cima de epsilon, que existe um epsilon que a partir, porque para todo epsilon menor que esse epsilon, todas as soluções desses sistemas vão ser limitadas. E aí vocês devem estar se perguntando o que tem a ver as limitações das soluções com o fato de ter toros invariantes, né? Vai chegar um momento que eu vou mostrar que... Luan, Oi? se você quiser desligar a sua câmera, porque você travou mesmo, sua imagem travou. Se você quiser desligar a sua câmera, talvez você economize um pouco de banda aí e fique melhor. Aí, Ficou melhor? Será? Peraí. Melhor agora? acho que sim, acho que sim. Passou para o próximo slide? Para vocês, acho que sim, né? Sim, os slides estão bem fluidos, tá normal. Tá, beleza. Então, voltando aqui, o que eu vou mostrar é que existe um mapa de Poincaré e que vai existir uma curva invariante, uma curva fechada invariante para esse mapa de Poincaré. E curvas invariantes em mapas de Poincaré dão origem a toros invariantes do sistema, né? Então, esse é o objetivo geral dessa apresentação. Eu vou falar um pouco dos resultados que com a equação que eu estou estudando. Bom, o primeiro deles é um estudo realizado pelo professor Douglas, pelo Alan Jacquemart, professor da Universidade de Dijon, e por mim, e que, no caso, a gente tem essa equação, e aqui, essa perturbação aqui é uma função de
C1, tá? E lá a gente conseguiu encontrar uma integral que detecta ciclos limites para essa equação, e essa integral depende dos parâmetros alfa, θ e da função f, certo? Como eu já havia adiantado, o Kunze, né, no artigo On the Application of Confier to Discontinuous Dynamical Systems, ele determinou que para cada P, para cada função de classe C6 ômega periódica aqui P, vai existir um alfa estrela, tal que para todo alfa maior que esse alfa estrela, todas as soluções dessa equação serão limitadas, tá? E basicamente aplica a ideia também de encontrar curvas fechadas invariantes para mapas de Poincare. Beleza. Aqui eu preciso apresentar um pouco o que é a teoria Kahn, né? Porque é a principal ferramenta que a gente vai usar para demonstrar o resultado principal aqui. A teoria Kahn, ela recebe esse nome em homenagem aos matemáticos como Ogorov, Arnold e Moser. Ela consiste num conjunto de dados que lidam com a persistência de movimentos quase periódicos sob condições diofantinas e de não degenerescência em sistemas de equações diferenciais suaves. E os principais resultados dentro dessa teoria consistem no teorema Kahn clássico, que garante que, sob condições diofantinas e também de não degenerescência, toros invariantes de sistemas hamiltonianos quase integráveis persistem a pequenas perturbações. Já o teorema de Arnold para deformar um círculo garante pequenas perturbações de as próprias rotações puras. E também o teorema de Moser para twisting maps, que aqui vai ser uma das ferramentas usada para obter o teorema principal que eu vou usar, que se chama teorema da curva invariante. O teorema da curva invariante, para eu apresentar ele para vocês e do que ele se trata, eu preciso apresentar alguns objetos que aparecem no seu enunciado. Então, eu começo apresentando o que é um número de rotação. O número de rotação, se a gente tem uma função definida num círculo nele mesmo, é dado por esse limite aqui, tá? Rho de φ é o limite de φ elevado da enésima iterada aplicada em x, menos x dividido por n, quando n vai para infinito, tá? Esse número depende da escolha de x, ou seja, é uma característica da aplicação, tá? Eu também apresento para vocês o que é um número irracional do tipo constante de Markov, que, como o próprio nome já diz, é um número irracional, e a gente diz que esse número é do tipo constante se esse ínfimo aqui é estritamente positivo. Percebam que o número aparece aqui no alfa, aqui é o número alfa, certo? E se esse ínfimo for estritamente positivo, então a gente chama ele de número do tipo constante, e essa quantidade gama aí é chamada da constante de Markov do número alfa, tá? E aí tem algumas propriedades alguns resultados acerca de números racionais do tipo constante também, que vão ser muito úteis aqui. O primeiro deles garante que para qualquer número real, eu consigo aproximar esse número, eu consigo um número próximo desse número real, que vai ser do tipo constante de Markov, e a sua constante de Markov vai satisfazer essa desigualdade que está aqui. Tá? Então, em algum dado momento, vai ser importante quando a gente estiver buscando essa aplicação para aplicar o teorema da curva invariante. Outro objeto aqui é a propriedade de interseção, que basicamente a sua definição é: se eu tenho um mapa definido num cilindro, nele mesmo, que é um diffeomorfismo, dizemos que P possui a propriedade de interseção se para cada curva C mergulhada nesse cilindro, homotópica a uma curva constante, a aplicação, a imagem dessa curva intersectada com a própria curva é diferente de vazio. Então, o que isso quer dizer, assim, em termos de desenho, é que eu tenho aqui um cilindro, vocês percebem que eu estou um pouco nervoso. E aqui eu tenho uma curva, que é homotópica a uma curva de altura constante, certo? Então, eu vou denotar a imagem aqui vai ser azul. A imagem pela aplicação intersecta em alguns pontos aqui a curva original, tá? É isso daqui que diz essa propriedade.
E aí aqui a gente tem alguns resultados envolvendo a propriedade de interseção. O primeiro deles garante que se eu tenho um mapa, uma aplicação, um diffeomorfismo, que tem a propriedade de interseção, e existe a conjugação entre esse mapa e outro mapa, então esse outro mapa também tem a propriedade de interseção. Então ela é invariante por diffeomorfismos, essa propriedade de interseção. E aí um teorema que vai ser muito importante é que todo mapa de Poincaré proveniente de um sistema hamiltoniano, de um sistema de equações diferenciais hamiltoniano, possui a propriedade de interseção. Então, guardem essa informação, ela é muito importante para a gente, tanto a proposição quanto o teorema. E aqui, como a gente está trabalhando com teoria de perturbações, a gente vai precisar medir o tamanho dessas funções e das suas derivadas, e o tamanho dessas funções é dado por essa norma aqui, a norma de Whitney, certo? E aqui é o teorema da curva invariante. Então, se eu tenho uma aplicação que vai de R cartesiano intervalo fechado aí em R2, e que é uma função de classe 5, injetivo e um periódica na primeira variável, ela tem que ser injetiva, a aplicação, e ela tem que ser um periódica na primeira variável, e a sua, ela tem esse aspecto aqui, 1 é igual a essa, deixa eu, se ela tem esse aspecto aqui, aí agora a gente começa a fazer o estudo sobre os objetos que aparecem nela, né? Então, se delta barra é um número entre 0 e 2, e esse beta é um número irracional de tipo constante, com constante de Markov fazendo essa desigualdade, então existe uma constante m estrela, dependendo apenas de m, tá? Tal que se a norma das perturbações for menor que essa m estrela, então vai existir uma curva que é invariante sob P. Tá? Isso que está sendo dito aqui. Alguém quer dizer alguma coisa? Tá. Então, como eu já tinha adiantado, o resultado encontrado por Kunze foi que para alfa estrela suficientemente grande, vai existir um alfa, tal que a partir de todo esse alfa estrela, todas as soluções são limitadas. Em termos da solução, da própria solução, indica que o sup da norma de cada entrada da solução vai ser finito. Tá? E a ideia aplicada lá é a seguinte, aqui eu vou fazer um esboço bem rápido do que ele fez, e depois eu vou mostrando, ao decorrer da prova, todo esse esboço, só que de forma mais detalhada. Então, ele começava com a equação, sim, e aí, variáveis, ele fazia uma primeira mudança de variável nesse hamiltoniano e obtinha um novo hamiltoniano. E essa mudança de variável primeira é feita usando a função período em função das curvas de nível desse hamiltoniano e também fazendo o que ele chama da construção ângulo. E aí, no segundo momento, ele faz uma outra mudança de variável, e essa é a mais importante, porque é aqui que ele troca o papel da variável tempo com a variável ângulo. E aí é aqui que ele deixa de ter essa falta de regularidade na variável espacial, né? Porque, como vocês perceberam, no teorema da curva invariante existe uma regularidade de C5 nas suas variáveis, né? E aqui a gente não tinha, a gente só tinha continuidade na variável x. E é aqui quando ele faz a troca de t com a variável ângulo, ele pega a regularidade da função, da variável temporal. Lu, ali em cima acho que é P de T, né? P de T? Sim, aqui é P de T. Tá, aqui é P de T. Isso. E, como eu já estava falando, então faz a troca da variável t com a função. E aí ele obtinha
hamiltoniano. Novamente era feita, a partir desse hamiltoniano se obtinha um mapa de Poincaré, né? Aqui vai se perceber que esse mapa de Poincaré ele não está nos modos ainda do teorema da curva invariante, então se faz uma conjugação para um mapa de Poincaré que vai estar nos modos do teorema da curva invariante. E é esse mapa P barra aqui, onde se aplica o teorema e a gente consegue essa curva invariante. E, por fim, os toros invariantes. Tá? Então, como havia dito, aqui a gente vai estudar o caso C9, que é quando a gente tem θ negativo e alfa negativo. Fazendo o reescalonamento de tempo e uma mudança de variável, a gente consegue reescrever a equação dessa forma aqui. Tá? x2 pontos mais a função sinal de x, menos θ, x, mais epsilon pt. Só que aqui eu estou assumindo θ positivo, porque, a fim de fazer conta, para deixar a coisa um pouco mais simples. Tá? E a função P, ela é ômega periódica e de classe C6. E aí o resultado que eu vou mostrar é esse daqui. Então, dado θ maior do que zero e P uma função ômega periódica de classe C6, vai existir um epsilon que depende tanto desse θ quanto da função P, tal que para todo epsilon menor que esse epsilon dependendo de θ e P, todas as soluções de 4, que é a equação que a gente vai estudar, serão limitadas. Certo? Então, para mostrar esse resultado, primeiramente eu começo a fazer o estudo do caso não perturbado e obter informações disso. Então, a gente primeiramente percebe que essa equação diferencial aí de segunda ordem, ela é hamiltoniana, com essa função h de θ que está aqui escrita, né? Ela é hamiltoniana por partes, né? A gente tem que ela é contínua em x igual a zero, mas não tem suavidade em x igual a zero. Tá? E aí a gente sabe que uma das propriedades de sistemas hamiltonianos é que as curvas de nível de um hamiltoniano carregam as órbitas do sistema proveniente, do sistema de equações provenientes. E aqui, quando a gente for estudar, quando a gente olha o retrato de fase dessas equações provenientes, para o caso não perturbado, como eu estou explicitando aqui com P igual a zero, a gente tem que essas vão ser as curvas de nível e também as órbitas aqui periódicas do sistema hamiltoniano proveniente. Tá. Então, aqui eu vou primeiro já explicitar algumas coisas que eu vou achar. Esse ponto aqui, esses pontos aqui que eu estou destacando em vermelho, são os que eu chamo de alfa H, que são as interseções das curvas de nível com o eixo X, tá? Vocês vão ver que em algum momento eu tenho uma função que eu chamo de y, que calcula a área da região em volta por essas curvas, tá? E também eu vou achar a função período em função do nível, tá? Então, dado um nível, eu tenho o tempo que essa órbita leva para dar uma volta completa, tá? Então, certo. Então, αh é dado por isso daqui. αh, eu recordo para vocês, é a interseção das curvas de nível com o eixo x. A função período, ela é encontrada usando um lema que a gente tinha no livro do... Agora eu não me lembro o nome do livro, eu deveria ter colocado a referência aqui, mas a gente encontra essa função período através dessa integral, ela é dada por 4 dividido por raiz de θ cosseno dessa razão aí, entre 1 e raiz de 2hθ mais 1. E G é essa função que, na verdade, ela é o que compõe o hamiltoniano. Se vocês se recordarem lá, ela aparece no hamiltoniano. E aqui a gente começa agora a coletar informações sobre essas funções, porque como a gente está trabalhando em perturbação, então a gente precisa ver o que acontece com as derivadas, quais são as informações que a gente consegue dessa T para construir também as coordenadas da ação ângulo. Então, T ela é uma função que é suave, estritamente decrescente, isso então está dizendo para a gente que a sua derivada é estritamente negativa, né? E tem essas estimativas. Eu só coloquei ela aqui para o caso T, vocês vão ver que eu não coloquei para os outros casos, porque senão ia estender bastante o seminário. E basicamente o que a gente vai fazendo é que a cada passo a gente vai calculando e encontrando o comportamento assintótico de cada uma das funções, tá? Aqui tem um comportamento assintótico tanto da T quanto da sua inversa, tá? E isso ocorre, no caso da T, para quando H é suficientemente grande, e no caso da inversa, para quando 2π menos raiz de θ ρ é suficientemente pequeno. DI denota a iésima derivada.
E aqui eu começo o processo de construção das coordenadas ação ângulo. O ângulo, ele é construído reparametrizando essa função período, tá? Então, a gente vai calculando essa integral, a gente tem o ângulo. Então, a gente define a função φ1 como sendo essa reparametrização e constrói a ângulo que vai de 0 a 2π como sendo definido dessa forma aqui. Tá? Já IH, que a gente chama de coordenada ação, variável ação, é a área em volta pelas curvas de nível, e é dada por essa integral. Tá? E, novamente, informações para I. Primeira dela, que ela é suave, e a sua inversa também, e que a sua derivada é igual à função período. E aqui vale também essas estimativas para I. A mais importante delas aqui no nosso caso vai ser essa daqui, tá? Que em algum momento a gente vai precisar fazer uma inversão aí de uma função, e a gente precisa que a derivada seja diferente de zero para que isso ocorra. Certo? E a primeira mudança de coordenadas é construída dessa forma. Então, vai ser da região do plano menos esse D. Esse D, eu vou voltar aqui rapidinho, consiste nesses dois discos que eu preenchi aqui, que estão rachurados. Tá? E eles dependem também de θ. Então, essa primeira mudança de variável vai do plano menos esses dois discos e vai para um cilindro. Tá? Esse cilindro... Aqui está faltando um zero. Tá? Um zero não, infinito. Tá? Um cilindro infinito aí. Certo? E aí, aplicando essa primeira mudança de coordenadas aí no hamiltoniano, a gente tem esse novo hamiltoniano. E a gente nota que esse hamiltoniano vai ser 2π periódico na variável φ, ele vai ser ω periódico na variável t, apenas contínuo na variável φ, suave na variável i e de classe C6 na variável t. A gente ainda não está em posição de ter suavidade nas coordenadas espaciais, né, nas variáveis espaciais. E aí o que a gente percebe é que quando a gente deriva esse hamiltoniano com relação a i, a derivada dele vai ser sempre positiva, tá? Com fixados os parâmetros fixado φ e t, e derivando ele com relação a i, a derivada vai ser sempre positiva, para i suficientemente grande. Então, para i suficientemente grande, a gente consegue inverter essa função, tá? E aí, construímos uma nova mudança de variável, e essa mudança de variável consiste em trocar os papéis da variável φ com a variável t. E aqui a gente chama essas novas variáveis de beta e tal. Tá? E aí, aplicando essa nova mudança de coordenadas, a gente tem esse novo hamiltoniano aqui, que é basicamente uma perturbação da função área, né? E aqui a gente vai encontrar o sistema de equações diferenciais proveniente. A gente também se atenta ao fato de que agora na variável beta ela é de classe C6, na variável R ela é suave, e ela é contínua na variável tal. Então a gente já tem uma suavidade nas variáveis espaciais aqui. E esse é o sistema hamiltoniano proveniente. Se vocês se recordarem, se eu tenho uma função h que vai de 1 aberta em R2 em R, a gente diz que o sistema de equações proveniente é dado pela a derivada de h. Então, x ponto, deixa eu voltar aqui. X ponto é igual a derivada de h com relação a y, e y ponto é igual menos a derivada de h com relação a x. Esse é o sistema de equações proveniente. Tá? E aqui, esse lema, ele decorre do teorema de Peano, e nesse caso ele vai garantir para a gente que existe um R estrela aí positivo e uma constante C estrela positiva, tal que todas as soluções, para quando eu pego a condição inicial R0 aí, maior do que esse R estrela, elas vão estar definidas no intervalo 0,2π, isso é muito importante quando a gente vai construir um mapa de Poincaré. E, além disso, a solução aí, R, vai estar confinada dentro dessa faixa aí, tá? Que depende da condição inicial. Tá. Agora, de modo a construir um mapa de Poincaré em regiões anelares, eu vou fazer um processo aqui que é basicamente discretizar o domínio da função período. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar uma sequência estritamente decrescente, tal que todo termo dessa sequência é maior do que
2π dividido por raiz de θ. Se vocês se recordarem, esse daqui é o ínfimo lá da imagem da função período, né? E eu quero também que essa sequência convirja para 2π dividido por raiz de θ. Eu defino esses intervalos, que são definidos pela inversa da função período, e eu noto que esses intervalos, eles são, para n suficientemente grandes, eles serão 2 a 2 disjuntos, e além disso, a imagem inversa por essa lambda n vai tender para infinito, né? Então, isso eu estou garantindo que esses intervalos, eles estão indo para infinito. Não o tamanho deles, mas que eles estão indo para infinito, tá? Aqui eu fiz um desenho para exemplificar mais ou menos o que eu estou querendo dizer agora. É nesses anéis que eu sou interessado aqui. Quando eu voltar pelas suas mudanças de coordenadas para o sistema original, para o sistema de coordenadas original, é esses anéis que eu vou obter aqui. E o que eu vou fazer agora é construir um mapa de Poincaré para cada um desses anéis e vamos usar o teorema da curva invariante para esse mapa de Poincaré e mostrar que existe uma curva invariante dentro de cada uma dessas regiões. Isso vai dar origem a toros invariantes do sistema. Então, eu considero essa função que ela só serve para redimensionar esse intervalo lambda 2n, lambda 2n menos 1. A escolha desses lambdas 2n, lambda 2n menos 1 é para garantir que eu não tenha intervalos com extremidades iguais, tá? E eu redimensiono esses intervalos. E a construção da terceira mudança de variáveis é feita dessa maneira. Como eu preciso que a primeira variável seja periódica, eu vou dividir exatamente a variável pelo período dela, né? No caso aqui, esse ômega é o período da função P, e eu aplico o Gn e T na variável R para construir a variável ρ barra. Eu espero não estar falando as letras gregas erradas aqui. E aí, aplicando essa nova mudança de coordenadas ao sistema de equações diferenciais que eu tinha anteriormente, eu tenho esse novo sistema de equações diferenciais, tá? Eu já tinha falado antes, aqui, em cada um desses processos, quando eu vou aplicando essas mudanças de coordenadas, eu também vou estimando essas funções que fazem parte da perturbação, tá? Eu só não coloquei aqui pela questão do tempo, e também para deixar um pouco mais enxuto o seminário, mas eu destaco aqui que essas funções que fazem parte das perturbações, elas são periódica e de classe C5 em beta, tá? E aí a gente obtém um mapa de Poincaré associado a sistema de equações diferenciais. Como que ele é construído? Se vocês se recordarem, as soluções para R suficientemente grande, elas estão definidas no intervalo 0 2π, certo? Então, no que consiste? Eu pego uma condição inicial, pego a solução que tem, no caso, essa condição inicial, e vejo aonde ela vai bater na seção T tal igual a 2π, né? E esse é o mapa de Poincaré. A gente pega a solução, uma condição inicial, e vê em 2π aonde que ela vai estar. Esse mapa foi construído usando as equações integrais, tá? E alfa n barra aqui, no caso, vai ser 2π lambda 2n dividido por ômega, delta barra é 2π dividido por ômega, a diferença entre a diferença dos intervalos, tá? E tem um problema aqui. Eu não sei se deixa eu, aqui dá para voltar? Eu não sei se esse mapa aqui, vocês podem ver o alfa barra n aqui, se ele é um número irracional do tipo constante de Markov, né? Aqui vocês podem perceber que acho que é a única coisa que falta para o nosso mapa a gente poder aplicar. O que a gente vai fazer? A gente vai usar aquela proposição em que eu garanti que qualquer número pode ser aproximado por um número do tipo constante de Markov, e aí a gente ainda tinha condições em cima da constante de Markov, né? Então, esse lema vem exatamente daquele lema anterior. Ele garante que existe um alfa chapéu aí, tal que ele vai satisfazer essa desigualdade, aqui, a diferença entre ele e o número que está lá no mapa que a gente tem vai estar entre delta barra n e 2 delta barra n, e a sua constante de Markov vai satisfazer essa desigualdade aqui, vai estar entre delta barra n dividido por 16 e delta barra n dividido por 4, tá? E através desse lema, eu construo uma conjugação para o mapa de Poincaré. Ela é feita dessa forma, a conjugação, agora eu conjugo de forma a aparecer o alfa
N chapéu aqui, que eu sei que é um número irracional do tipo constante, certo? E, vindo de todas coletando as informações das perturbações anteriores, a gente tem também que aqui as derivadas parciais dessa P1 e P2 NI, elas, em módulo, são menores do que uma constante C, que depende apenas de θ e depende também da função P, tá? Certo, e aqui eu tenho um mapa que está nos modos que eu queria, né? Aqui é o número racional tipo constante, esse delta barra n, como eu vou passar aqui. Então, só para garantir que estou verificando as hipóteses do teorema da curva invariante. Esse mapa é um mapa de classe C5, certo? Pela troca das variáveis lá. Ele é injetivo por se tratar de um mapa de Poincaré, né? Unicidade de soluções. Possui a propriedade de interseção, porque, como vocês se recordam, ele é proveniente de um sistema de equações diferenciais vindo de um hamiltoniano, né? E a gente usa aquele teorema que garante que toda mapa de Poincaré proveniente de sistemas hamiltonianos possuem a propriedade de interseção. O beta, que está lá no teorema, que no nosso caso aqui é alfa chapéu n, ele é racional do tipo constante. Esse delta barra n, ele está entre 0 e 2, porque se vocês se recordarem, o delta barra n é igual a 2π dividido por ômega, lambda 2n menos 1, menos lambda 2n, certo? E a gente tinha que essa sequência era estritamente decrescente e convergia. Então, se trata de uma sequência de Cauchy. A diferença vai ficando cada vez menor, vai ficando cada vez mais próxima de zero. Então, esse delta n barra aí está no intervalo 0,2. A constante de Markov, pelo lema que eu acabei de apresentar, vai satisfazer isso daqui, e, consequentemente, o delta barra n vai estar entre ômega, em gama n e gama n, e 16 gama n. E, por fim, as perturbações, a norma das perturbações é menor do que uma constante M estrela que depende exclusivamente de M, certo? Quando eu tomo epsilon sendo menor do que M estrela dividido pelaquela constante que dependia de θ e P. E aí a hipótese 3 é satisfeita, né, que era a desigualdade das normas deveria ser, a soma das normas deveria ser menor do que uma constante. E aí eu concluo, então, que para n suficientemente grande vai existir esse epsilon, que depende de θ e P, que é suficientemente pequeno, tal que para todo epsilon menor que esse epsilon, cada um desses mapas, né, ou esses PNs, possui uma curva fechada. E aí, como vocês se recordam, eu tenho esses anéis indo para o infinito, e em cada um desses anéis tem um mapa desse definido, e para cada um desse mapa tem uma curva invariante. E essas curvas invariantes dão origem a toros encaixantes aí. E por isso que eu tenho que todas as soluções são limitadas. Essas são as principais referências. No artigo do Zender, ele também mostra que existem infinitas soluções quase periódicas para o caso do Kunze lá, né? Ele faz um caso bem similar e ele mostra usando o teorema de Poincaré-Birkhoff. Acho que é muito interessante também. Esse resultado da teorema da curva invariante aí, ele é uma combinação de resultados feitos pelo Hermann e pelo Levy, que estão aqui também enunciados. O Kunze foi o principal artigo usado como base para obter esse resultado, e esse é o artigo que não foi publicado ainda, mas onde é feito um estudo de Munich-Cobb em cima dessa classe de equações diferenciais de segunda ordem. Obrigado. Muito bom. Algum comentário, pergunta, dúvida, observação? Eu tenho alguma dúvida para entendimento, exatamente para provar que é de classe C5 no ponto base. E eles chamam isso de transformação de Poincaré, mas eles fazem uma mudança de coordenada só numa seção transversal. E não é no plano. Se eu entendi, é isso que acontece, não é? Então, a minha pergunta é o seguinte: se você pegar uma outra seção transversal base aí, você
consegue provar que é de classe C5, ou C6, sei lá? Será que isso é verdade? Não, esse tipo de coisa que é importante conversar sobre isso, né? Pode ser que no paper original tá bem feito isso. Então, essa é a minha dúvida. Luan? O Luan tá mutado. Ele sabe disso? Luan, travou? Luan... Não, eu tô mutado. Depois que o Matheus falou. Você diz quando a gente faz a troca da variável temporal com a variável φ, lá construída na ação ângulos, né? Como que garante que existe a... A pergunta é o seguinte, quando você tem no caso ordinário, no plano, você está no plano, no caso, numa equação ordinária, coisas... Quando você pega uma órbita periódica e você tem a transformação do Poincaré, a transformação do Poincaré não vai definir, ela não vai depender nem do ponto base que você pega e nem da seção transversal. É certo? Certo. Então, e a classe é a mesma para todas. Se você é uma C5... Então, pelo que foi exposto aqui, para mim não ficou claro isso, porque a mudança que eles fazem... Olha, eles são ótimos na lista, eu conheço eles, hein? Não deve estar tudo certo, mas é que não ficou claro na exposição que se você pegar qualquer outra seção transversal no ponto base, vai ter a mesma classe C5. É isso que eu entendi quando você faz as mudanças aí, que você faz a mudança, essa mudança que você faz foi baseado só numa mudança de coordenadas na seção transversal, em volta. Certo. Tá. Você diz quando eu faço a conjugação de mapa Poincaré ao outro, né? Tá. Não, o que acontece, é claro que eu enxergo que aí você tem que fazer um difiomorfismo entre a seção transversais e vai ver que dá a mesma coisa. Eu acho que não tem problema nenhum, mas eu acho que isso aí faltou uma explicação sobre isso. Você entendeu a pergunta do Marco? O que eu estou entendendo é sobre essa conjugação, assim, se essa conjugação vai ser de classe 6. Eu não sei se ficou bem claro. Talvez. Marco, o sistema ele tem um centro não perturbado, ele tem um centro no anel de órbita. E a perturbação não autônoma. Sim. A fim de que a seção transversal que a gente escolhe tem que cortar transversalmente o eventual autônomo. Então, ela é uma seção temporal. Ela é no tempo. Eu sei. Então, você pode pegar qualquer outra seção, né, no tempo, desde que no tempo, para você ter certeza que está cortando transversalmente. Eu sei. Seriam exatamente a mesma coisa. Você só translada, um difeomorfismo, porque é só transladar a condição inicial. Então, eu não estou duvidando do resultado, eu estou dizendo que não ficou claro para mim isso. De fato. Porque o que acontece é porque é uma coisa complicada isso, não é uma coisa difícil, é complexo isso. Sim. Mas é bom vocês discutirem, refletir sobre isso aí. Claro. Mas essa daí é bem claro, porque você está pegando funções no tempo, tem que ser no tempo, porque o sistema ele é não autônomo. E o tório, de fato, ele não existe como um tório no sistema não autônomo. Você tem que fazer um quociente para enxergar ele num cilindro de dimensão superior. E daí a seção natural, qualquer outra seção que tenha a mesma configuração vai dar certo também, seções temporais. E daí tudo vale, dá tudo certo. E as transformações são triviais aí. Então, pelo fato de ser temporal, exatamente que é algo que dificulta para mim o entendimento, exatamente isso sobre o fato de ser de classe C5. É pelo fato de ser temporal mesmo.
Sim, sim. Mas as contas funcionam. Tá bom? Bom almoço para vocês. Beleza, Marco? Obrigado. Bom, então, a gente acabou a última palestra da manhã, acabamos aí com... Na verdade, era para estar começando a última agora. Acabamos com a palestra de antecedência. E a próxima volta às 2 horas, vai começar, que é a palestra do Guilherme. Vai ser interessante a gente chegar uns 10 minutinhos antes aí, só para... Porque daí a gente não entra no meio da apresentação. Mas então a gente se vê depois do almoço, beleza? Bom, vamos agradecer o Lua aí, a gente não deu uma salva de palmas.